gira bem menos, né? Fala, projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? É o seguinte, cara, eu tô construindo as bancadas de metal aqui do laboratório, eu já construí uma, né? E vou precisar construir outra e mais outra, talvez. Eu vou precisar usar bastante solda aqui e conforme vocês podem ver aqui, ó, o laboratório ainda tá uma bagunça, todo desorganizado, sem muito lugar para ferramenta e eu preciso de um lugar para pôr a minha máquina de solda. Eu já, por acidente, acabei derrubando ela quando eu construí a primeira bancada, essa bancada aqui maior. Ela estava em cima da bancada, eu coloquei bem firme, só que eu estava batendo para tirar uns respingos de solda e ela de repente caiu. Eu falei, não, eu preciso parar um pouquinho, me organizar melhor, né? Pensar no como eu posso facilitar o processo de construção. Porque muita gente só foca em fazer e não para pensar no que dá para ele fazer para deixar mais prático o processo de construir algo. E fazer um carrinho de solda, um carrinho para máquina de solda e para outras ferramentas como máscara de solda, esmerilhadeira, equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, esses esquadros magnéticos aqui também. Ó. Se eu faço um carrinho, eu evito acidentes com a máquina de derrubar ela e fica muito mais prático de eu levar para um lado e para o outro, facilitando muito a construção. Eu ainda vou ter que fazer muita solda e isso vai ser fundamental, principalmente aqui agora, nessa bagunça toda que eu estou de mudança. Então nós vamos construir um carrinho de solda hoje para deixar as coisas mais práticas e rápidas no meu dia a dia. Muita gente pensa que é perca de tempo, enrolação, parar para pensar em como deixar o processo mais prático, né? Muita gente falaria, constrói essas bancadas logo, ao invés de fazer esse carrinho e perder tempo. Eu já acho o contrário. Eu vou deixar muito mais prático e simples e no final das contas, o tempo que eu vou gastar para fazer as bancadas, mais o tempo que eu vou gastar para fazer o carrinho, vai ser menor do que, e o estresse vai ser menor também, do que se simplesmente eu fosse todo desorganizado. Então é isso, deixa eu mostrar o desenho 3D para vocês entenderem como que eu projetei o carrinho. Então tá aqui, desenhei no SketchUp também. Todas essas bancadas eu vou desenhar no SketchUp porque é bem mais rápido de fazer o projeto, né? E fica mais simples. Esse daqui é o carrinho. Aqui embaixo, esses quadradinhos não são pezinhos fixos, na verdade são essas rodinhas. Eu não ia desenhar essas rodinhas só para fazer isso, então eu desenhei um quadrado que ocupa a área delas. Aqui embaixo do carrinho nós vou colocar um tampo de MDF, tanto aqui quanto nessa prateleira de cima. Aqui embaixo eu vou guardar máscara de solda, esmerilhadeira e o que der mais para pôr. Essas barras de metalão aqui do lado vão servir como batentes para a máscara de solda não ficar caindo quando eu movimentar o carrinho, principalmente quando eu for ali para o piso bruto, que ele tende a tremer um pouco. Os metalões que eu estou utilizando aqui são todos 30 por 30, parede 1,20, tá? Aqui em cima, esse quadrado aqui é a máquina de solda. Então ela vai ficar desse lado aqui da prateleira, porque aqui eu consigo abrir e trocar o arame sem tirar ela do carrinho. Aqui também vai ter um tampo de MDF, obviamente, né? Senão as coisas caem. E aqui do lado eu fiz esse batente, esse suporte lateral, para colocar o spray anti-respingo, para colocar as luvas, o óculos e eles não ficarem caindo para o lado. Isso daqui é um protótipo, vou soldar o metalão para poder engatar a tocha, né? Encaixar a tocha nesse lugar. Essa tocha aqui, né? Ela tem uma trava que eu vou lá e encaixo ela, vou soldar um metalão mesmo. Bom, vamos ver o que tem disponível ali para mim trabalhar. No mais, temos essa torre principal que do chão até lá em cima vai ter 1 metro para ficar numa altura bem confortável para empurrar ele. Esse daqui é o reforço, né? A mão francesa da prateleira de cima e aqui o reforço de baixo para deixar isso menos mole na hora de empurrar. Ficou um carrinho simples, porém vai ficar bem útil. Nossa, vai ficar arrastando máquina, aí você puxa a tocha, acaba dando um tranco na tocha, a tocha fica enrolada, você pisa na tocha, aqui vai ficar bem mais organizado. Eu usei como inspiração também o carrinho de solda que o Leandro Torneiro fez e o Letra J, tá? Eu peguei, eu me inspirei nos carrinhos deles e criei o meu. O desenho 3D, todo o projeto desse carrinho, eu estou deixando aqui embaixo na descrição para vocês baixarem no meu site. Lá vocês podem baixar o desenho 3D e utilizar, abrir no SketchUp, que é um software de desenho 3D gratuito, tá? Que a Google está gerenciando. É um software muito bom para vocês desenharem. É só abrir lá e usar essa treninha aqui, ó. Usar essa treninha aqui para tirar todas as medidas. É isso aí, bora começar a construir esse carrinho que vai ser massa demais. Vocês viram que eu fiz uma modificação aqui na máquina, né? Dá para cortar sem aquele negócio de plástico, isso evita dele derreter. Então dá para cortar, eu tiro ele, solto esses 4 parafusos para cortar metal com a esmerilhadeira, que nem eu mostrei no primeiro
vídeo aqui da série do Construindo o Laboratório. Se você não assistiu, é só clicar aqui em cima. Fiz esse papelão que dá para pôr aqui facinho, que protege a régua aqui, né, de ângulos. E uma alteração que eu fiz foi utilizar um disco mais fino. Antes, no primeiro vídeo, eu estava utilizando esse disco aqui, ó, que é um disco de 3,2 milímetros de espessura, de 10 polegadas de diâmetro externo e de 1 polegada de diâmetro interno. Esse disco já encaixava na máquina sem fazer alteração nenhuma, por isso que eu usei ele. Só que como ele é muito grosso, ele estava soltando muita faísca e muitas bolinhas de metal, né? Aquelas bolinhas incandescentes com muita energia térmica que derretia as coisas. Eu falei, vou usar um disco mais fino. O único disco mais fino que tem, com esse furo próximo da medida, é esse de 9 polegadas. Esse disco tem 2 milímetros de espessura. Ó, ele é bem mais fino que o outro, tá vendo? Então esse disco eu já testei, ele corta muito melhor, sem soltar muita faísca, só um pouquinho, e deixa um corte mais sem rebarbas, além de cortar mais rápido. Para poder colocar ele aqui, eu tive que mandar fazer no torno uma arruela igual essa. Essa é a original que vem. Essa vai entre aqueles dois mordentes lá, ó, entre aquelas duas cunhas, né? E esse é o disco original para serra de 1 polegada que encaixa aqui. Então eu tive que mandar fazer uma arruela dessa no torno, o cara me cobrou R$20, que tinha o mesmo diâmetro interno dessa, que é o eixo do motor, e o externo tinha que encaixar aqui, ó, que é 7/8. Gostei muito dessa serra esquadria porque ela vem com a arruela de adaptação separada dessas peças. Aí você só manda tornear uma arruela, não tem que mandar tornear uma peça dessa inteira. E ficou muito bom. Aí tem um detalhe, esse disco é 9 polegadas e esse outro era 10. A serra original dela é 10. E disco de esmeril se desgasta, já a serra não. Então para a máquina conseguir cortar, aqui ó, para o disco conseguir abaixar e ela cortar até lá no canto, eu tive que dar um jeito de fazer ela abaixar mais. E ela consegue abaixar tranquilo, olha o jeito que tá. Ela tá abaixando bem e ainda sobra um espação aqui, ó, para cortar vários tipos de metalão. Então o que eu fiz? Eu peguei a lima, limei um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, que é o batente dela. Então agora, antes ela descia só até aqui, ó. Agora ela desce tudo isso, ainda continua bem reforçado. E eu tenho um parafuso de ajuste, para quando eu trocar para a serra aqui, que ela é maior, ajustar, deixar o batente assim, ó, nessa altura, para a serra não pegar aqui. Então ficou uma adaptação excelente. Com o preço de uma serra esquadria, eu serro madeira, metal, plástico e ferro, e sem danificar ela. Danificou um pouco no começo, mas agora tá filé. Outra coisa que eu fiz foi colocar essa latinha de refrigerante que eu cortei e colei aqui de alumínio, para não ficar o pó de ferro quente comendo a borracha, né? Se bem que com esse disco mais fino eu acho que nem aconteceria isso, porque é bem pouquinha faísca se comparado com esse discão grosso aqui. Enfim, não é o ideal, mas eu que uso só como hobby não ia comprar uma policorte e uma serra esquadria. Já adaptei para os dois e deu muito certo, ficou massa. Isso sem contar que não existe policorte no mercado que tenha tamanha precisão como uma serra esquadria para fazer ângulos, né, em todos os sentidos. Então eu tenho uma policorte bombada aqui, digamos assim, né? Por que eu estou usando sem proteção de plástico? A proteção não queimava com o disco, que ela é feita de plástico, só ficou um pouquinho de pozinho de ferro no final, que saiu tirando com uma chave, bem pouquinho mesmo, nem dava para ver, e eu vou usar sem a proteção para facilitar trocar o disco por enquanto. Quando for disco de serra, aí sim eu vou pôr a proteção, que é bem perigoso. Agora a policorte não é tão perigoso assim, por minha conta e risco, né? Você por sua conta e risco também. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar o óleo dos metalões, né, que tem uma camada de óleo para proteger eles de oxidação. No vídeo que eu construí a bancada, eu deixei para limpar depois e foi mais difícil, porque daí eu tive que limpar os cantos, me abaixar, girar a bancada, fazer força, sem contar que fez uma lambança em todas as ferramentas. Então eu vou limpar o óleo primeiro, para depois começar a mexer com uma coisa limpa, um trabalho limpo, sem sujar tudo. Inclusive vou trocar até de luva depois. Eu gosto assim do trabalho limpo, organizado, e depois é só passar um paninho para tirar um pouquinho que fica de óleo ali, né? Talvez alguma coisa que ficou numa luva, numa ferramenta, e pintar. Bora lá! Aí pessoal, já fiz 2 cortes e olha só o pozinho que fica. Olha aqui.
É um pozinho bem fininho com esse disco mais fino. É incrível a diferença do disco mais grosso pro mais fino. O disco mais grosso eu jogava bola de metal para todo lado, furava. Talvez nem precise dessa proteção pro disco mais fino, mas eu vou manter mesmo assim para não derreter ali, né? Que nem antes. E dá só uma olhada na quantidade de rebarbas que fica. Bem pouquinho. Fica um pouco, claro, né? Disco abrasivo, não é serra, mas tá filé. Pessoal, tá terminado os cortes, então é a parte que dá mais trabalho, mas eu gostei, não me queimei tanto quanto antes, mesmo usando luva, porque o disco grosso espalhava bola de ferro e faísca pra todo lado. Esse disco, como vocês viram, é bem menos, né? Os cortes ficaram com uma precisão boa, não ficaram perfeitos, porém, vai dar pra dar um acabamento bem legal. Eu tô usando MIG sem gás, então não vai dar pra dar aquele acabamento perfeito, mas vai ficar bom. Tô muito satisfeito, bora começar a soldar agora, eu vou pontear toda ela. Quando tiver forma, aí eu faço alguns cordões ou deixo ponteada, porque é só um carrinho mesmo, fica bem forte. Talvez eu passe só os cordões nas partes mais estruturais, assim, né, que vão aguentar a força. Bora lá. Ó pessoal, esse aqui é o parafuso autobrocante ou autoatarrachante. Ele tem uma broca na ponta, ele já fura o metal e ele parafusa, né? A broca é um pouco menor que a rosca, justamente para a rosca pegar bem no metal. É bem simples de instalar, que nem vocês estão vendo. Só colocar, apertar, ele vai furar, ó. E rapidão já vai entrar. Pronto. Melhor opção para metal. Melhor e mais rápido. Oi? Tá comendo um mochinho aí? Quem tá comendo um mochinho? Hein? Bom dia pessoal, novo vídeo, a tinta do carrinho agora está seca, olha só, ele está quase pronto, só falta colocar as chapas de MDF que eu cortei na nossa serra de mesa improvisada. Agora a nossa serra de mesa improvisada tem um saco coletor de pó, que coleta uns 90% do pó, cai um pouco ali, mas dá certo, né? Um saco de lixo. Já cortei os dois MDFs e agora é só colocar ali, só deixa eu terminar de tomar nesse café aqui. Esse MDF menor vai aqui em cima e onde que ele apoia? Ó, ele apoia nessas abinhas que eu já soldei e fiz um furo. E aqui embaixo ele vai apoiar nesse parafuso que sobrou da rodinha. Por isso que eu não soldei metal ali, porque eu vi que ia ficar assim. Que nem uma luva. Ó, top.
Agora é só parafusar. Olha só que belezinha, pessoal. Ficou top, né? Legal. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar as coisas em cima. Aqui vai a máquina de solda. O fio dela de alimentação vamos passar aqui por trás. A garra a gente pode deixar aqui, ó. E a tocha, a gente enrola a parte de baixo aqui e prende a parte de cima aqui. Aqui fica de fácil acesso para poder trocar o arame. Ela consegue abrir. E aqui fica uma prateleirinha, né, com encosto, tanto dos dois lados, para colocar o spray anti-respingo e por aí vai. Aqui embaixo, a máscara de solda. Cabe certinho. Oi, Stark. Então aqui vai o spray anti-respingo. Aqui pode ir os esquadros magnéticos. Se bem que eles podem ir no próprio metal, né? E aqui também pode ir a luva. Aqui eu vou pôr a esmerilhadeira também. Embaixo da máscara. E aqui a parte de trás vai o cilindro de CO2 ou argônio quando eu tiver, né? Quando eu comprar e pôr aqui. Daí quando ele tiver aqui eu já faço um sistema com corrente e barra roscada para deixar ele bem firme. Porque senão, se ele cair, é um desastre, né? Quebra a válvula, pode estourar, ixi. Então tá aí, pessoal. Esse é o carrinho de solda. Então é isso, pessoal, o carrinho está pronto, vai ajudar muito não só na construção das próximas bancadas que eu ainda vou ter que fazer, como para o resto da minha vida quando eu precisar soldar alguma coisa, né? No próximo vídeo a gente vai montar a bancada do fundo do cenário, a gente já montou a da frente, agora a gente vai montar a do fundo no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo para mim o que não pode faltar no seu carrinho de solda. Tá? Comenta aí que vai ser bem interessante. Lembrando que o projeto está disponível aqui no meu blog para você baixar, é só clicar no link. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou do vídeo e se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e também sobre Arduino e eletrônica, beleza? Vamos terminar o laboratório, aí a gente começa com os vídeos sobre Arduino e eletrônica. Valeu, pessoal!